Olá, turma! Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre a transitividade dos verbos. Como que acontece? É a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, que é caracterizado como os verbos significativos, que eles podem ser classificados como intransitivos ou transitivos. Os verbos intransitivos, eles possuem sentido completo e por isso não exigem um complemento. Já os transitivos, sua ação transita para outra palavra ou expressão, ou seja, ele precisa de um complemento, pois ele não possui um sentido completo. Vejamos. Clara morreu. Antônia nasceu. Jandira chora. Os verbos destacados, eles são intransitivos, pois na oração eles não precisam de complemento. Quando eu digo Clara morreu, o sentido está completo. Da mesma forma, Antônia nasceu. Eu não preciso acrescentar nenhuma informação. Se eu digo assim, Clara morreu ontem. Ontem, dentro da oração, ele vai funcionar como adjunto adverbial. Os verbos transitivos é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender seu significado. Eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. O transitivo direto, podemos utilizar o que, a pergunta o que, e seu complemento é o objeto direto. O transitivo indireto, ele vem com a preposição mais a pergunta que, o que é o complemento objeto indireto. O transitivo direto e indireto, ele vai funcionar como objeto direto e indireto. Perguntinha, o que, preposição mais que. Os verbos transitivos, ele exige o complemento sem preposição obrigatória. Quando eu digo, Maria comprou um livro vai ser o objeto direto. Por quê? Quando eu digo, Maria comprou, pergunta, o quê? Automaticamente vem a pergunta, Maria comprou o quê? Um livro. Então, o livro é um objeto direto. Os transitivos indiretos, ele exige o complemento com preposição obrigatória. Exemplo, respondi ao meu patrão. Desobedeci às ordens. Ele tem a necessidade do complemento exigindo a preposição. Um outro exemplo, o verbo gostar. Quando eu digo, eu gosto de, automaticamente ele pede a preposição, o verbo exige a preposição, por isso é obrigatório. Os transitivos diretos e indiretos, ele exigem dois complementos, um sem preposição e o outro com uma preposição obrigatória, objeto direto e indireto. Vejamos o exemplo. Agradeço aos ouvintes a audiência. Verbo agradecer, verbo transitivo, direto e indireto, porque ele está pedindo um objeto direto e um indireto. Agradeço aos ouvintes é objeto indireto, e a audiência é o objeto direto. Aos ouvintes, utilizando preposição, objeto indireto, a audiência não tem preposição, objeto direto. Só lembrando um pouquinho os complementos verbais, o verbo transitivo direto, ele pede o objeto direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto, objeto indireto, com preposição obrigatória. Espero ter esclarecido um pouco sobre a transitividade verbal. Agradeço pela atenção.